Depois que alguns hóspedes do Hotel Cecil reclamaram do cheiro e do gosto da água e por falta de pressão da mesma, um funcionário foi mandado para conferir o que acontecia na caixa d'água, mas o que ele encontrou iria gerar um grande mistério. Agora sim, estamos ao vivo. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Eu estou começando a falar devagarzinho porque a Cassinha já reclamou comigo que eu ando falando muito animado e tá estourando o áudio. Então, começamos tranquilo. Como é que vocês estão, gente? Mais uma gravação de um episódio do podcast Máquina Verso Mistério S.A. E hoje, hoje vamos falar de um caso que quando a gente conversou sobre ele, né? A gente teve vários debates, que é o caso Elisa Lam, certo? E para me ajudar no dia de hoje, nós temos aqui a presença dela, a psicóloga do Máquina Verso, que veio para abrilhantar a sua presença aqui nesse nosso cast. Yasmin, muito boa noite, bom dia, boa tarde, como que você está? Boa noite, gente. Estou ótima, né? Vamos ver aqui como é que vai ser minha primeira experiência num podcast, né? Então, espero que seja massa. A gente já tá adotando como podcaster, né? Então, pra quem não sabe, é a primeira dama do canal, tá, gente? Ela é a Cassinha que manda no negócio todo. Eu só sou um mero rapaz latino-americano que tem as ideias, né? Então é isso mesmo. E abaixo de mim, o meu querido amigo, novamente, como é que você está, meu querido? Muito boa noite. Bem, bom dia, boa tarde, boa noite no seu horário, né? Eu falei boa noite, mas as pessoas assistem de todo lugar, a toda hora, a todo momento, e vamos ver o que sai hoje aí, né? Primeira experiência de podcast da Yasmin, mas pode ser a primeira experiência sobrenatural também, né? Vamos ver o que vai acontecer daí pra frente. Sabe? Cara, experiência sobrenatural, olha só que loucura, ó. Mas vamos lá, gente. Antes da gente começar, novamente, pequenos recadinhos rapidinhos. Sigam a gente nas redes sociais, nos agregadores de podcast, nos siga no YouTube, tá certo? Links importantes que a gente vai estar comentando no podcast estarão na descrição, tá certo? Antes de mais nada, a gente iniciar propriamente dito, quero fazer uma pergunta aqui primeiro. Churu, vou começar por você. Quando você ouviu falar do caso Elisa Lam pela primeira vez? Ih, cara, tá com muito tempo. Foi até num canal do YouTube. Eu não lembro agora o nome dele. É de um carinha que sempre faz esses vídeos sobre esses mistérios, essas coisas. Ele tem um jeito bem peculiar. Ele meio que fica em pé na frente da câmera assim falando. Eu não lembro de fato o nome dele. Mas ele tem vários vídeos sobre esses assuntos. Eu acho que foi lá a primeira vez que eu ouvi falar sobre esse caso. Ah, entendi. Show de bola. Yasmin, você, quando que você ouviu falar pela primeira vez sobre o caso Elisa Lam? Tem um tempinho, né? Eu não lembro quando é que foi, talvez 1 ou 2 anos atrás. Também foi pelo YouTube, o canal daquela moça que a gente gosta de assistir. Mas eu esqueci o nome dela, né? Ela fala também sobre casos, né? De mistérios, assassinatos, coisas do tipo, né? E foi no canal dela que eu assisti pela primeira vez. A Jaqueline Guerreiro, Quinta Misteriosa. Exatamente. Ela mesma. Exatamente. No meu caso, o caso Elisa Lam, eu lembro dele em 2013. Em 2013, quando... Tipo, o caso aconteceu em fevereiro de 2013. Se eu não me engano, lá pela metade do ano, final do ano, eu ouvi falar. Porque saiu uma reportagem em algum lugar. Se eu não me engano, foi no Fantástico. Não, no Fantástico acho que não foi, mas em algum lugar eu acabei assistindo, né? Então, eu acabei assistindo e, né, acabou passando batido, né? Mas o caso Elisa Lam, ele veio ser famoso com esse boom dos canais de True Crime, dos podcasts de True Crime, né? E sempre as pessoas vêm revisitando ele, né? Botando como mistério, aliens, sei lá, qualquer coisa, né?
Aliens? Eu falei pro Churu que eu ia botar uma teoria de aliens nesse podcast e ele não tava acreditando, mas vamos lá. Vai ter um aliens aí, Vamos meu meter um Deus. aliens. Então vamos lá, gente. Vamos dar uma pequena introdução. Quem era a Elisa Lam, né? Elisa Lam nasceu em 30 de abril de 1991 em Vancouver, no Canadá, né? Ela tem esses traços orientais, mas ela é canadense, né? Ela era filha de imigrantes de origem chinesa vindos de Hong Kong. Sua família era composta, né, dos seus pais e a irmã mais nova. Antes de sua morte, Elisa era uma estudante da Colômbia Britânica, onde estava matriculada no curso de terapia recreativa. Ela manteve um blog pessoal, né, o Tumblr, né? A galera aí mais das antigas sabe o que é o Tumblr, né? 2013 acho que o Tumblr estava em alta, né? Onde compartilhava suas experiências, pensamentos e ideias. Ela documentava suas viagens, bem como suas reflexões sobre a vida e assuntos pessoais. Seu blog proporciona uma visão íntima da sua jornada e personalidade. A gente vai deixar linkado tanto na descrição dos episódios, como lá no Medium também, que eu sempre estou deixando lá as informações, vou começar a postar mais coisas lá, mas vai tá por lá também, tá certo? Então, em 2013, no início de 2013, né, a Elisa decidiu fazer uma viagem solo pelos Estados Unidos, né? Durante a sua jornada, ela visitou diferentes cidades, incluindo San Diego e Los Angeles. Ela escolheu o Hotel Cecil, localizado no centro de Los Angeles, como seu lugar de hospedagem. Uma perguntinha assim, bem basiquinha aqui, rapidinha. Churu, você já ouviu falar dessa fama que tem o Hotel Cecil? Não, eu conheci ele através do caso mesmo, quando veio a público assim, né? Quando eu tive contato, mas até então eu nunca tinha ouvido falar desse hotel. É só mais um em vários hotéis, né? Mas esse em especial tinha uma fama peculiar. E o engraçado é que depois que eu fiquei sabendo, eu fui dar uma olhada e meio que de boa, funciona normalmente até hoje, né? Só mudou o nome, ele não é mais o Hotel Cecil, né? Outro nome. Yasmin, você já tinha ouvido falar do Hotel Cecil antes de ouvir falar do caso de Elisa Lam? Antes não. Né? Foi através do caso, né, da Elisa. Quando se fala da Elisa, não tem como não falar do hotel, né? Uhum. Eu acabei conhecendo a história, mas antes disso não, nunca tinha ouvido falar. O Hotel Cecil, gente, tem uma história bem peculiar por trás dele, né? Porque se hospedaram algumas pessoas lá peculiares também, né? Só 2 serial killers, né? E também tem uma história por trás, dizem que ele é amaldiçoado, porque tem uma energia muito pesada, porque muita gente se matou lá, né? Então, cara, o Hotel Cecil merece um episódio à parte, não um episódio só dele, mas um episódio de locais amaldiçoados. Amaldiçoados, entre aspas, claro, né? Porque pra galera cética não falar que a gente tá sendo muito crente nas coisas, mas vale a pena pra gente destrinchar melhor sobre o Hotel Cecil. Vamos lá. O caso Elisa Lam, ele levou grande notoriedade na mídia por causa do quê? Por causa deste vídeo de segurança que está passando agora para quem estiver vendo no YouTube, vendo aqui na Twitch agora ao vivo, ou no Spotify que a gente está postando com vídeo. Você pode estar vendo o vídeo que é o que gera o grande burburinho da internet. Tanto que eu vi alguns canais do YouTube falando sobre esse vídeo, fazendo análise, um monte de coisa e tal. Então a gente vai falar um pouquinho sobre ele, né? Esse vídeo é o vídeo, né, de vigilância do elevador do Hotel Cecil, né? É uma das partes mais intrigantes desse caso. O vídeo foi divulgado pela polícia e tornou-se um viral, despertando grande interesse e especulação em torno do comportamento dela antes do seu desaparecimento. O vídeo mostra Elisa no elevador do Hotel Cecil, 31 de janeiro, né, de 2013, que foi o último dia que ela foi vista ela viva, né, tanto na câmera de vigilância quanto uma outra pessoa que já vai falar mais pra frente. Ela parece agir de forma estranha e errática.
Elisa entra no elevador e pressiona vários botões de diferentes andares e depois parece esconder-se no canto do elevador e olha para fora do elevador algumas vezes e faz gestos estranhos com a mão. O comportamento incomum e desconcertante de Elisa no vídeo gerou uma série de teorias e especulações sobre o que poderia estar acontecendo, né? Nessa parte do vídeo, né, tem uma parte do vídeo que ela fica bem próxima aos botões e, como vocês estão vendo aqui na imagem que a gente tem da Elisa aqui, ela usa óculos. Nesse vídeo ela estava sem óculos, né? Ela parecia ansiosa, agitada, olhando para fora do elevador várias e várias vezes, como se estivesse esperando por alguém ou por algo, ou perseguida, né? Embora, né, o vídeo do elevador tenha gerado muitas especulações e discussões, sua interpretação é complexa e subjetiva. Vamos lá, vamos falar primeiro desse vídeo, que ele é bem interessante. É uma parte assim do caso que fez com que a galera que gosta de uma teoriazinha gosta de falar. Gente, eu tô aqui, a Yasmin que está aqui, ela não tá aqui por acaso. Eu trouxe ela para participar desse cast porque ela é psicóloga. Então a gente vai ter um pouquinho de um olhar mais da área, né? Então, Yasmin, vendo o vídeo da Elisa Lam, né, o que você pode falar sobre esse comportamento dela? Abduziu? Será? Oi, tô aqui. Ah, tá. É o delay. Olha, super esquisito, né? Eu tava lembrando agora da primeira vez que eu vi o vídeo, né? Há um tempo atrás. E agora, né? Eu vejo com olhares bem diferentes. Naquela época, já entrando um pouquinho assim, bem por cima sobre as teorias, eu realmente achava que ela estava sendo perseguida por uma pessoa. Porque você, primeiramente, normalmente costuma olhar o comportamento mais assustado dela, né? E dela mostrar que ela se comunicando com alguém, né? Uhum. Mas agora, quando você para pra olhar detalhadamente o vídeo, você vê que as atitudes dela, o comportamento, o gestual, é muito incongruente, sabe? Então, assim, é um vídeo muito esquisito, de certa forma até assustador, né? Porque acontecem coisas estranhas, é uma pessoa que tá assustada, uma pessoa apresentando um comportamento estranho, né? E aparentemente falando sozinha. Então, assim, eu acho que para as pessoas, no geral, é bem esquisito e muito assustador. Então, eu entendo até por que bombou tanto na época, né? Pois é. Mas, assim, pra mim, hoje eu tenho um olhar diferenciado, né? Assim, quase a minha profissão. Então, é isso. Então, e aí, Churu? Quando você viu o vídeo pela primeira vez, qual a impressão que você teve? Cara, a impressão que dá realmente é de que ela tá sendo perseguida ou seguida por alguém, né? Uhum. Como a Yasmin falou, deve ser alguma particularidade, algum transtorno, alguma coisa que ela possuía, mas você vê que ela se esconde no cantinho como se realmente ela tivesse com medo de alguém. E uma coisa mais louca ainda que eu não havia percebido na época é que tem um momento que ela sai do elevador e ela fica gesticulando assim com as mãos como se ela tivesse perguntando ou conversando com alguém ou se justificando pra alguém, fazendo assim, mas... Entendeu? Então é realmente muito estranho e incomum, né? Uhum. O que uma pessoa, aí pode ser de um leigo, não sei, que não entende muito dessas questões mais mentais, a primeira impressão que dá é que ela realmente está sendo perseguida ou seguida por alguém ou alguma coisa, né? Com certeza. Mas muito estranho Bom, vamos falando sobre as incongruências desse vídeo, né? Porque ele tem bastante incongruências. A primeira, né, que é a atitude da Elisa, né? Pela forma com que ela agiu, gesticulou, ela apertou vários botões do elevador, né? Pronto, esse é o primeiro questionamento, a primeira coisa que as pessoas levantam sobre esse vídeo. Ela apertou todos os botões do elevador. Por que o elevador não fechou? Acho que tu comentou alguma coisa com a gente sobre isso daí, não é, Churu? Sobre... Já aconteceu uma vez comigo um problema no elevador no prédio onde eu trabalho, que ele tem alguns andares. Aconteceu de eu entrar no elevador já, apertei um botão
em vez de descer, ele subiu, porque talvez alguém no andar de cima tinha chamado, né? O problema é que era meia-noite, né? Eu tava num acontecimento lá no trabalho especial que eu precisei ficar até tarde. Quando abriu a porta lá no setor, no andar acima, tava um breu completo, cara. E aí eu apertava o botão pra fechar a porta, porque além dos botões dos andares, você tem aquele botãozinho que você dá o comando pra ele fechar a porta imediatamente. Simplesmente não fechou, cara. Simplesmente não fechou. Ele fazia como que fechava e abria, como você, sabe, quando você mete a mão assim, pra ele não lhe esmagar, ele abre de volta. E ele ficou nisso. Fechava e abria, fechava e abria. Aí eu saí dele, apertei o botão pra descer novamente, e veio outro elevador, eu desci e ele ficou lá. Então, pode ter acontecido a mesma coisa com ela, é comum. Agora é uma série de coincidências infelizes, muito estranhas, exatamente no momento que ela tá ali, o elevador faz isso e depois que ela sai, ele fecha. Então é realmente como se tivesse alguma coisa pondo a mão ali, algum objeto, E é engraçado, até objeto, se você colocar ali, dependendo do objeto, a porta não fecha, ela detecta que tem uma coisa ali, ela não fecha. Então é realmente muito esquisito. E essa parte dela apertar os botões, a pessoa, mas é porque ela tava sem óculos, né? Mas pode ser por causa disso, eu até acredito que seja. Como também, pra mim, reflete alguém que quer ir pra qualquer lugar, cara. Ela só não quer ficar ali. Eu vou pra qualquer canto aqui, aperta todos os botões, eu só quero sair daqui. Pode ser por causa do óculos, pode ser por causa disso, ou os dois, né? Vai saber. Mas isso aí já aconteceu, inclusive, comigo. Não dá pra dizer que era alguma entidade que não tava fechando o elevador. Ou era, não sei. Vai saber. Ou pode ser alienígenas, né? Então, a gente não pode... Não era porque aliens invisíveis, será? Olha, eu assisti um episódio de South Park hoje que dizia que tinha um alienígena mago. Então, é as loucuras, né? Alien. Assim, uma coisa bem interessante desse vídeo também, deixa eu até colocar ele de volta aqui, porque a gente tá assistindo ele aqui e nota algumas coisas, né? Yasmin, a gente vê ela entrando, mexendo nos botões, depois saindo. Ela faz uma gesticulação como se estivesse conversando com alguém. O que você acha dessa parte? Tu acha que ela estava conversando mesmo? Ela só estava fazendo gestos aleatórios? O que poderia estar acontecendo com ela? Claro, sem dar o spoiler sobre o que é... Tipo, vendo em uma parte crua mesmo, antes da gente entrar no problema dela. Ela tá conversando com alguém, com certeza, né? Com exceção de um momento que, ela começa a gesticular, parece que ela direciona um pouco assim pra porta do elevador, né? Aí parece que ela tá falando com nada. Mas, assim, o que dá a entender, ela, pelo menos, ela acha que ela tá vendo alguma coisa, ela realmente tá conversando com alguém, senão não dá pra ter dúvidas, né? Entendi. Bom, gente, falando do vídeo mais um pouquinho, tem uma incongruência bem grande que os teóricos os teóricos de conspiração e macumbaria fala que o vídeo falta tempo nele, que ele foi editado, né? O vídeo ele foi editado, a gente consegue ver um pouco mais de 1 minuto do vídeo, mas ele foi editado porque ele tinha mais de 4 minutos, certo? Segundo as nossas pesquisas, a própria polícia editou o vídeo, né? Só mostrou essa parte e tal. Só que fica uma dúvida. O Hotel Cecil, ele tem essa câmera no elevador e tem uma câmera no elevador. Cadê a filmagem desse corredor? Não é? Porque falta. Segundo o que dizem, né? A câmera estava com problema nesse dia. Olha só que coisa incrível, né? Então a gente pega vídeo editado, ela se escondendo como se estivesse fugindo de alguém. A câmera do corredor não funciona, elevador não funciona, né? Então a gente já começa a pressupor que ela estava fugindo de alguém, que poderia estar fazendo algum mal a ela, né? Então é muito complicado a gente analisar em cima disso, porque infelizmente é em cima disso que essa galera da internet se prendeu. Não, falta vídeo, tá editado, etc e tal, dando a entender que aconteceu uma coisa, mas lá no final a gente vai meio que entender, entre aspas, o que aconteceu de verdade, tá certo? O corpo da Elisa
ela foi encontrada em 19 de fevereiro de 2013, 18 dias depois dela ser vista viva pela última vez. O corpo dela estava nu e suas roupas, né, as mesmas que apareceram no vídeo, claro, estavam boiando na caixa d'água. Uma das últimas pessoas que viu Elisa viva foi Kate Orphan, dona de uma loja próxima ao Hotel Cecil, a The Last Bookstore. Ela relatou que a jovem comprou livros e discos de música para sua família. Abre aspas. Parecia que ela tinha planos de voltar para casa. Ela planejava dar presentes aos membros da sua família e se reencontrar com eles, fecha aspas. Então, 18 dias depois foi encontrado, né, o corpo de Elisa. Naquele pequeno relato que eu li, que eu fiz a introdução, né, foi mandado, reclamaram sobre a pressão da água, o gosto e o cheiro da água. Eu fico muito, sei lá, me pega muito esse negócio que a galera tomou água de corpo, cara. Nossa, imagina o gosto. Não, Nossa, imagina. Não dá, né? Então, muito pesada essa parte, né, cara? Essa parte a gente tenta imaginar, mas não tem como imaginar. Infelizmente, eu consigo, porque nas minhas pesquisas eu vi uma foto do corpo da Elisa. Eu vi. Cara, não recomendo, na moral. Mas agora que você falou, a galera vai ficar na curiosidade de querer olhar. Mas vai por sua conta e risco. Não façam isso. Eu aconselho a não fazer isso, né? Mas, seguindo. A autópsia que foi feita do corpo da Elisa revelou que a causa-mortes foi afogamento acidental. Não foi encontrado nenhum sinal de violência ou lesões traumáticas significativas no seu corpo. Além disso, foram encontrados vestígios de medicamentos prescritos em seu sistema durante a autópsia. Elisa estava tomando remédios para tratar o seu transtorno bipolar, entre eles o antidepressivo Effexor e o antipsicótico Seroquel. Pronto. É nessa parte que eu falo brincando, é nessa parte que a Yasmin brilha, né? Porque aqui a gente vê que ela foi encontrada com vestígios de remédio e investigando a gente descobre que a Elisa tinha um quadro de transtorno bipolar, né? Então ela falava abertamente sobre isso, claro, o que a família diz, né? Que ela mesma falava abertamente sobre isso, que a família sabia muito bem sobre isso, né? Então, Yasmin, vamos lá. Essa parte acho que é uma das partes mais interessantes dessa parte. Ela tinha transtorno bipolar e estava tomando remédios. O que fica a dúvida a gente sabe que os remédios que foram encontrados na autópsia dela são doses muito menores do que ela estava acostumada a tomar, certo? Então, eu acho que a grande pergunta que fica esses remédios, eles podem causar alguma coisa, alguma alucinação, podem causar algum efeito, alguma coisa? E fala também um pouquinho pra gente sobre o transtorno bipolar, que eu acho que é bem interessante a galera saber como é isso, como é isso? Pronto, eu não vou tentar achar a palavra. Como é isso? Então, começando pelos medicamentos, já aviso que eu não sou especialista nessa parte, né? Que a nossa especialista maravilhosa não está presente hoje, que é a Cassinha, que é a biomédica. Ela poderia falar bem melhor do que eu. Tudo bem. Mas respondendo a tua pergunta, o que eu posso dizer é que os medicamentos em si, eles não causariam digamos assim, as possíveis alucinações, né, assim, não deixaria ela na situação em que ela estava, porque o objetivo dos medicamentos é o controle, né, amenizar os sintomas do transtorno dela. Agora, o fato de, talvez, possivelmente, ela estar tomando menos medicamento pode ter sido prejudicial, né, já que ela, vamos supor assim, né, o médico passou X dose para ela, porque ela precisa dessa dose, teoricamente, para manejar os sintomas. Se ela tomou menos do que isso, talvez esses sintomas não estejam tão bem controlados, né?
Então é preocupante, né? E também no sentido de que talvez ela possa ter, por conta própria, diminuído essa dose. E quando a gente faz esse movimento, que a gente chama de desmame, né? Tem que ser acompanhado pelo médico, tem que estar, assim, né? Tem que ser algo bem analisado para que não haja problemas maiores. Deu para entender? Sim, nossa, maravilhosamente bem. E o transtorno bipolar, o que você pode falar dele pra gente? Então, o transtorno bipolar, ele é um transtorno em que há uma alternância entre períodos depressivos e períodos de mania, né? Períodos de euforia da pessoa. Uhum. Então, ela não fica o tempo todo depressiva. Ela tem períodos em que ela fica muito, digamos assim, agitada, muito eufórica, mas de uma maneira não normal, digamos assim. Não é como pessoas normalmente ficam muito animadas e eufóricas, né? Tem características, assim, bem fora da casinha, né? Sim. E uma das características, porque pelo que eu lembro da história dela, a irmã dela disse que ela já foi internada, que ela já teve, acho que algum tipo de alucinação, né? Uhum. No caso do transtorno bipolar, o transtorno bipolar tipo 1, né, quando a pessoa está nesse episódio de euforia, é chamado de episódio maníaco. Nesse episódio maníaco, ele pode ter características psicóticas. Ou seja, a pessoa ela pode ter ideias, né, assim, ideias, ver coisas ou ouvir coisas, ou ideias assim que não são congruentes, né, assim, que não estão fora da realidade, né? Por exemplo, ela podia muito bem achar que ela estava sendo perseguida, né, por alguém que não existe, né? Sabe aquelas situações que a gente vê, né, assim, trazendo um pouco de uma forma que todo mundo possa entender. A gente vê até em filmes, às vezes, né? O FBI tá me perseguindo, então alienígenas me abduziram. Aliens? Enfiaram um microchip na minha cabeça, sabe, assim. São essas ideias que você olha e tipo, cara, isso aqui não parece ser verdade, né? Uhum. Não dizendo que alienígenas não existem. Brincadeira, mas são ideias totalmente fora da realidade, sabe? Assim, tá tudo pegando fogo, mas na verdade não tá pegando fogo. Enfim. Uhum. Também essas alterações senso-perceptivas, né? No caso, ela pode não estar tendo uma ideia, né, alterada, digamos assim, mas ela pode estar vendo coisas, vendo uma pessoa, ouvindo coisas, sentindo coisas no corpo dela. Então, essas alterações, né, assim, essas situações a gente chama de, digamos assim, surto psicótico, que é algo que pode fazer parte de um período maníaco, né? Que faz parte do transtorno bipolar tipo 1, que é o diagnóstico dela. Uhum. Então, explicaria algumas coisas, né, por aí. Entendi. Então, a gente pode dizer que ela tava... eu não sei se eu posso falar surto, para falar de transtorno de bipolaridade, mas... Então, quer dizer que ela poderia estar muito bem tendo algum episódio de delírio, Isso. Então a gente podemos supor, então, que no vídeo do elevador ela estava tendo alguns episódios de delírio, poderia estar nesse segundo momento de perseguição e etc e tal, né? Sim, ou alucinações, né? A gente falou sobre ela estava conversando com alguém ali. Se ela estivesse alucinando, ela podia achar que estava conversando com alguém, porque ela poderia estar vendo uma pessoa ali, né? Até o sentimento, a impressão, né, que dá que ela tá fugindo de alguém. Podia muito bem achar que estava sendo perseguida por alguém. E isso não ser verdade, justamente porque é algo que faz parte de um episódio psicótico. Entende? Entendi, não, muito sobre essa parte dela achar que tá sendo perseguida por alguém, só pra galera, acho que tem uma coisa que pode ajudar a galera a entender melhor. Sabe aquela sensação que você tem que tem alguém te olhando? Multiplica por 1000, né? Deve ser mais ou menos nessa vibe, cara. Um negócio muito louco. Eu acredito. Eu nunca delirei, eu nunca vi nada de diferente, né? Então eu também... A gente... É muito difícil também, acho que é mais fácil pra Yasmin que ela estuda, né? Ela estudou, ela se formou em psicologia e tal, mas é muito difícil a gente tentar entender, tipo... ela delirou e tal, começou a ver coisa e tal, mas e aí, cara? Né? A gente... Eu não consigo entender, porque assim... Porque normal, tipo, se me aparece alguma coisa estranha na minha frente e eu tenho a noção que não é real, eu que tenho, né,
em teoria, as faculdades mentais corretas, né? Bem né? teoria, velho. Bem teoria, né? Então eu vou pressupor que não é nada, que é coisa da minha cabeça. Mas imagina alguém que tá passando por isso, né? Como a Yasmin falou, o transtorno bipolar, você tem as duas fases. A fase boa e a fase ruim. Ela poderia muito bem estar tendo uma fase ruim, né, nessa parte, e ela pode ter tido uma fase boa quando foi comprar os livros e os discos para a família dela, né? Então é muito nebuloso a gente pode falar. Desculpa, só uma correção, né? Não é que a fase boa é a fase ruim. Né? Esse episódio boa, de euforia, episódio maníaco, ele não é necessariamente um momento ruim, bom, né? Entendi. Ele faz parte do transtorno. Entendeu? É porque a pessoa não tá só depressiva, ela tem um pico de energia, né? Vou colocar dessa forma, um pico de energia. Que, entendi. Pode ser que ela se sinta bem, ela vai se sentindo bem, ela vai estar sentindo o super-homem, sabe? Assim, o todo-poderoso. Normalmente eles sentem assim. Mas não é algo saudável, porque muitas vezes eles têm comportamentos e crenças que são muito disfuncionais, que não são legais, às vezes acreditam em coisas que não são palpáveis. Vamos supor, vou dar um exemplo assim, a grosso modo, que nesse episódio maníaco, esse episódio de euforia, a pessoa poderia chegar, por exemplo, se a pessoa pobre e dizer assim, Gabriel, eu quero comprar uma BMW, e tu vai dizer assim, você tá doida. Sabe, uma ideia assim, totalmente fora da caixinha mesmo. Então, por mais que a pessoa se sinta bem, né, o funcionamento psíquico dela não tá, assim, adequado, não tá alinhado com a realidade, entendeu? Então, são dois momentos que pra pessoa acaba sendo ruim de toda forma, entendeu? Entendi. E essa parte de falar também, eu não sei porque eu nunca passei por isso, mas se eu visse uma coisa na minha frente e tal... eu acho que quem delira nunca sabe que tá delirando, né, cara? Se você vê um monstro na sua frente, você vê um monstro na sua frente... Você vai parar pra dizer, cara, eu estou delirando. Ou você vai sair correndo primeiro pra depois assassinar. É verdade. Se você vê uma coisa estranha na sua frente, um fantasma, você não vai parar. Espere um momento, isto são coisas da minha cabeça. Eu saio correndo, quebrando tudo, cara. Realmente, a gente só supõe. É que a gente se faz de corajosão, né? Mas quando. Nem quero também, tá? Eu também não quero, eu não quero delirar, não quero delirar e não quero ver. A minha vida tá boa assim. Então. mas é isso. Então, gente, pra dar esse contexto do transtorno, então, como eu comentei antes, a família dela disse abertamente, né, que ela sofria desse transtorno e que, entre muitas aspas, ela estava bem e por isso deixaram ela fazer essa viagem. Mas, porém, todavia, entretanto, aconteceu isso. Tanto que, num vídeo que eu e Yasmin a gente assistiu, de uma mulher, eu devia ter pego o nome do canal dela pra dar a referência. Eu vou pegar aqui, daqui a pouco eu já passo. Que ela falou que muita gente botou a culpa nos pais dela, na família dela, por deixar ela... né, deixar ela sair e etc e tal, né? Mas eu penso muito pelo que aquela mulher falou também, que imagina só, você convive com um problema a vida toda, né? Precisa tomar remédios diariamente e tal. Talvez ela deva ter se incomodado muito, né? E fez o desmame, quis se libertar. Só que é aquela coisa, toda vez que você vai deixar de tomar algum remédio, que você toma, ele pode ser controlado ou não, tem que ter o acompanhamento do médico, porque ele vai saber o que está acontecendo contigo, ele vai fazer exame, ele vai, no caso, falando de caso da psicologia, vai estar fazendo testes, vai estar conversando, porque, cara... a gente toma um remédio pra gripe um dia, no outro dia amanhece bem, não, vou parar de tomar. Quando é no outro dia, tu piora mais ainda. Não é bem assim, não é, Yasmin? Abduzida? Não, é porque tá difícil aqui pelo celular, viu? Ah, não, tudo bem, desculpa, tá? Vai dar certo. Então, assim... Pode falar. Não, pode falar, manda bala.
Então, a tua pergunta foi sobre. É que tu comentou sobre os comentários das pessoas, né? De terem deixado ela viajar sozinha e tal. Uhum. Uma pessoa que ela sofre com um transtorno mental, qualquer transtorno, na verdade, né? Ela se recebe um tratamento adequado de medicamentoso, com psiquiatra, com psicólogo, né? A psicoterapia. O objetivo é fazer com que aquela pessoa viva uma vida como de qualquer pessoa, tenha uma vida funcional, né? Então, assim, tem muita gente, mas é muita gente com o mesmo transtorno que ela, que vive uma vida perfeitamente normal. Então, ela podia viajar quando ela quisesse, né? Não há impeditivo, de jeito nenhum. Ah, entendi. Então, assim, agora, o que se sabe, entre aspas, é que ela reduziu a quantidade de medicamento, a dose, né, de medicamento que ela deveria estar tomando. Então, isso aí é algo a se pensar, né? Eu acho que o que tu falou faz muito sentido, Gabriel, porque a gente não sabe o que motivou ela a fazer isso. Não pode ser uma coisa, gente. Pode ter sido 1001 coisas. Mas é muito plausível ela achar que não, eu tô me sentindo bem, eu vou começar a diminuir. Também pode ser algo que poderia ter acontecido, né? Mas é algo que realmente pode trazer consequências bem chatinhas, sabe? Bem perigosas, na verdade. É aquela coisa, eu dou conta, tá tudo bem, eu vou conseguir. Mas, infelizmente, cara, é complicado, né? Então é bem... Ninguém tá doente, né? Os caras assim, não, eu já tô melhor, já tô bem e tal. Todo mundo pensa assim, né, cara? Uhum, com certeza. Seguindo, gente, vamos falar sobre a parte do terraço, porque no caso, como vocês já pegaram aqui, ela estava no elevador e foi encontrada na caixa d'água. E teve um caminho entre esse elevador e a caixa d'água. E esse caminho é que houve muitos questionamentos, né? Então, vamos pegar aqui. Santiago Lopes descreveu como se chegaria ao telhado do hotel. Para chegar lá, ela teria que, número 1, subir a escada de incêndio. Apesar de haver 3 delas no hotel, ambas são na parte externa e ela teria que sair por uma janela. Além do mais, ninguém notou sua presença dela por esse caminho. Pronto, vamos lá. Isso é uma coisa que me incomoda nisso, porque parece um pouco que a polícia não fez um trabalho 100%. Quer dizer, nunca vai ser 100%, né? Mas algo mais palpável, mais palpável não, mais melhor. Não fez uma coisa tão boa, porque assim, por exemplo, se a Elisa... porque eu não vi isso daí em nenhum lugar, né? Então, eles poderiam ter deixado claro isso daí também. Se a Elisa usou essas escadas de incêndio, ninguém viu, né? Que horário que talvez ela poderia ter subido? Porque, gente, se a gente olhar na frente do hotel, Cecil, qualquer coisa que passar pela fachada, pelas escadas, se vê da rua. Então, será que alguém pode ter visto? Ter alguma câmera? Não, é difícil saber, né? Número 2. Passar por uma porta que dá acesso direto ao terraço, mas que por motivo de segurança ela fica constantemente trancada e um alarme sonoro é ativado quando alguém tenta passar por ela. Além do mais, uma vez que ela chegasse no seu destino, Elisa teria que chegar à plataforma do tanque, subir uma escada de 3 metros, abrir uma tampa de 10 quilos, entrar no tanque e depois dar um jeito de fechar a tampa pelo lado de dentro. O ato pareceria improvável para uma mulher que apresenta o estado físico e mental de Elisa. Vamos lá, gente. Essa parte é bem interessante também, porque gerou muito debate entre a gente quando a gente foi falar sobre o caso, né? Sobre, ela estava tão mal, mas ela conseguiu ir pro terraço, conseguiu mexer a tampa e etc e tal. Só que, deixa eu ver, aqui ó, tem essa foto aqui que está passando agora, ela elenca muito o que a gente debateu sobre como a Elisa entrou nesse tanque, nessa caixa d'água, nesse tanque de água, né? Churu, eu lembro que você comentou, teve um comentário sobre esse alarme, né? Que você até falou sobre os alarmes de aproximação lá da sua empresa e tal, que você até comentou que esse alarme, como a câmera, poderia ter dado problema e não ter funcionado, certo?
É, que geral, assim, é porque depende do alarme que tava na porta, não se sabe ao certo, mas geralmente esses alarmes são de aproximação, de detecção de movimentos, aqueles que geralmente ficam no cantinho da parede ou coisa assim, né? Aí é muito comum eles não funcionarem, cara. Tipo, já aconteceu várias vezes comigo mesmo, de eu passar por eles e eles simplesmente não acionam, Uhum. né? Por algum motivo, às vezes falta de manutenção ou coisa do tipo, né? Que nem eu comentei que quando a gente desce pela escada de incêndio lá do trabalho, escada de incêndio assim, né? Uma escada não tão convidativa, mas que dá pra descer. Geralmente, às vezes o elevador tá cheio, a gente pega a escada que também são as saídas de incêndio. Uhum. E ela é totalmente fechado, não tem janelas, logicamente é um local completamente escuro, né? Só que aí o que acontece? A cada esquina que você vira na escada tem um detector de movimento que quando você passa ele dispara e acende uma luz. Pra se você for descer lá, você não cair com tudo, né? Uhum. Aconteceu várias vezes, em dias diferentes, não é todo dia, então é meio aleatório. De eu passar por um desse, ele não acendeu, eu volto, aceno com a mão na frente dele, aí ele dispara, acende a luz, né? Ou seja, esse tipo de sensor, sem a devida manutenção, é comum dele dar defeito, né? Uhum. Dele parar de funcionar, né? O que pega mais é a questão da porta é sempre trancada e tem um alarme, né? Aí nesse dia nem a porta estava trancada e coincidentemente, cara, muito coincidentemente, o alarme não funcionou, né? Então fica aquele negócio, será que foi isso mesmo e tal? Dá para confiar no que a galera da administração fala, porque câmera no corredor não estava funcionando. Então já via-se que não havia uma manutenção adequada, né? Então Uhum. fica meio naquela, será que realmente esse alarme funciona? Será que realmente ela não foi pela escada de incêndio pela janela? Porque você pode dizer, ah, mas dá para ver tudo. Mas fica praticamente impossível para a polícia pegar quem passou, porque pode ter sido um transeunte qualquer, passou e viu uma pessoa andando pela escada de incêndio. Isso É, é também. muito. Não é normal, mas não gera, ah, meu Deus, tem uma pessoa na escada de incêndio. Não é para tanto. Então, como é É, que eu vou localizar essa pessoa que passou e falou? O é. que eles comentam é que as pessoas, que devem ter outros prédios na frente, ou lojas, essas coisas, elas não viram nada, né? Talvez distraídas no seu dia a dia, né? É. Então, eu não consigo dizer, baseado no que eu tenho, qual dos caminhos ao certo ela tomou. Ah, não, Uhum. com certeza o alarme estava com defeito e a porta estava destrancada. Eu digo isso porque não dá para confiar na administração desse hotel. Não Não, não consigo dizer mesmo. isso. Não mesmo. Apesar de que não dá. Ah, ela não, ela foi pela escada de incêndio, subiu e ninguém viu. Também não dá para dizer isso, apesar de eu achar mais plausível. Não sei. Qualquer um dos dois caminhos era possível. Agora era muita coincidência a porta estar aberta, porque um sensor falhar é uma coisa, uma tranca é outra, né? É, A pois é. tranca é algo mecânico que não tem como, Pois é. né? Se falha ela emperra, mas ela não abre só. Então fica meio naquela, né? É, eu fico na dúvida, eu não consegui encontrar nenhuma foto. Caso você queira, caso você que está ouvindo encontrar alguma foto, saber de alguma foto que mostra essa porta que vai pro terraço, a minha impressão é que essa porta do terraço ela tem um alarme nela mesmo, não que seja um sensor de aproximação. Eu acho que, digamos assim, Uhum. tem, você sabe aquelas portas que tem aquelas trancas redondas que tu vai pra baixo que ela abre? Típico de colégio de filme norte-americano, sabe? Então, a minha impressão é que é daquelas portas lá. Eu não sei, eu não consegui encontrar nada. Então, se digamos, se tivesse destrancado e a pessoa mexesse ali, abriria e soaria o alarme. Tanto que dizem que se o alarme fosse soado, não só a administração ouviria, mas como 2 andares abaixo ouviria, né? Indo pra... Então nesse caso seria mais difícil ainda ela conseguir passar se fosse um alarme que é acionado ao abrir a porta, é mais difícil ainda de dar defeito, né? Eu parto assim, eu parto dessa premissa que talvez seja uma porta dessa, mas também a gente não sabe, gente, a gente não sabe, pronto, a gente não sabe se tem um sensor de movimento lá em cima, se é uma porta dessas que eu falei, ou se pode ser uma porta sanfonada, a gente não sabe. Eu não encontrei nada, eu não encontrei A nada. porta Então, sanfonada é complicado, né? né? Então eu não encontrei nada, mas a única coisa de informação que a gente tem é que era uma porta que estava trancada, que tinha um alarme e que se soasse, todo mundo iria ouvir, certo? Seguindo, como é que é? Seguindo pra frente, É. a gente pode falar agora da caixa d'água. Pronto.
Caixa d'água também gerou Quando a gente começou a pesquisar o caso Elisa Lam, o Churu até me fez vários questionamentos sobre a caixa d'água, né? Que eu disse algumas coisas pra ele e tal, baseado no que eu tinha visto. Quando eu adentrei mais sobre o caso Elisa Lam, aí eu percebi que o buraco era mais embaixo, né? Yasmin, você tava com a gente quando a gente conversou sobre o caso, e a gente debateu muito sobre essa parte da caixa d'água, né? Tanto que no nosso roteiro tá algumas fotos da caixa d'água, a gente debateu bastante, porque a caixa d'água, gente, para quem pronto, tá passando aqui as fotos do caso, passou ali uma parte da caixa d'água. Pronto, essa foto aqui eu acho que ela é uma das melhores, né? Que, como foi dito, como a gente disse agora há pouco, para ela entrar nessa caixa d'água, ela teria que empurrar a tampa, entrar e colocar ela de volta. Ela estava num desequilíbrio emocional, né? Também, cara, eu não quero parecer muito, sei lá, alguma coisa, mas assim, uma pessoa mais fraca, mais frágil e estava emocionalmente abalada. Eu não acredito que ela conseguiria mexer essa tampa, né? Só que se ela tivesse algum pico de adrenalina ou alguma coisa do tipo. No que você sabe sobre o transtorno bipolar, ele pode gerar isso, Yasmin? Tipo, sei lá, gerar um pico de adrenalina e a pessoa poder fazer alguma coisa, ou fica muito naquela que você falou pra gente agora há pouco? Ou é 8 ou 80? Sobre ela ter entrado aí, eu acho que ela entrou por essa portinha pequenininha, dava pra ela ter entrado perfeitamente. Uhum. Mas, né, nessa hipótese dela ter empurrado a tampa, essa questão da adrenalina, ela não é ligada diretamente ao transtorno, entendeu? Porque, veja bem, sim, vamos supor que qualquer pessoa tá fugindo de um serial killer, de um psicopata, né? Cara, você vai correr que nem o Usain Bolt, você vai sair voando se for preciso, né? Então, assim, mesmo ela tendo esse transtorno, ela podia estar, como eu falei, acreditando que tinha alguém perseguindo ela podia estar super nervosa, com muito medo, da mesma forma que qualquer outra pessoa que estivesse na situação, mesmo que fosse real, né? Então, assim, não é algo exclusivo ou conectado ao transtorno, não tem nada a ver. Né? Essa questão da adrenalina pode ela pode ter entrado nesse estado de adrenalina por conta do medo, entende? Sendo real ou não, a pessoa tá acreditando que tem alguém ali atrás dela perseguindo ela, ou que alguma coisa de muito grave tá acontecendo, ou que, sei lá, o prédio vai desabar, não sei o que se passava na cabeça dela, né? Ou o que estava acontecendo de verdade naquele dia. Não importa se é real ou não, o importante é que a pessoa acredita. Então, ela vai ficar super nervosa, ela vai ficar cheia de adrenalina e vai... Nossa, entendeu? Entendi, não, cara, isso que é o legal, porque em situações extremas, a gente, é como se a gente tivesse, sei lá, um poderzinho que desbloqueasse quando a gente chega num ponto de adrenalina muito alto, é desbloqueado aquilo lá, a gente faz coisas inimagináveis, né? Como casos de, sei lá, uma mãe que se acidentou, consegue levantar um carro porque o filho tá no carro, alguma coisa do tipo. Pico de adrenalina, né? A minha dúvida, nesse caso aí, tipo, como ela tava supostamente fugindo de alguém, ela poderia ter muito bem ter empurrado e tal. Só que o que eu acho que foi a opinião de todos nós aqui que conversamos sobre o caso, é que tem essa parte aqui da caixa d'água, esse quadrado, essa portinhola, que eu acredito que ela deva ter entrado por aí. Eu acho que não sei, não acredito que ela tenha empurrado e tal, porque se a gente for ver, deixa eu ver aqui se eu pego uma outra foto, a caixa d'água é alta, ela tem 2,5 metros, então ela não conseguiria empurrar e depois descer e fechar, então ela foi pela portinhola mesmo, né? E um outro detalhe bem interessante que eu acho que eu vou citar mais à frente, mas já dando um pequeno spoiler aqui, o Santiago Lopes, que foi o que encontrou o corpo da Elisa, ele
ele chegou lá nas caixas d'água e encontrou essa portinhola aberta, né? Encontrou a portinhola aberta, só que quando a polícia chegou, ela estava fechada. Mas por quê? Foi ele que fechou, né? Então, Certeza. e assim, um bom questionamento também, bem interessante, que até foi feito no nosso chat da Twitch, twitch.tv/máquina mortífera 1, segue nós, que o Acer falou aqui pra gente sobre que ela estava sem roupa, né? Aí fica a grande dúvida. Será que ela tirou a roupa lá dentro? Será que ela tirou a roupa antes e jogou depois, né? Porque a gente tava com... Eu acho que foi o Churu que perguntou sobre o dia, que aí você pesquisou sobre a temperatura, Sobre né? o clima, né? Que Sobre tava o bem frio clima no e dia. tal, sobre... Que, cara... Ela E no pode... dia em questão estava bem frio, no caso. ela poderia ter... pode ter tido hipotermia. E, cara, eu não sei como é que funciona esse negócio da hipotermia, gente. Até peço desculpa, mas talvez ela pode ter tido uma hipotermia, se abaixado ou alguma coisa do tipo, e morreu afogada, né? Porque tanto que é o que a autópsia diz, que ela morreu com afogamento acidental, né? Então, é muito complicado essa parte, porque pode ter acontecido muita coisa, a gente pode estar teorizando uma coisa muito mirabolante e é uma coisa muito simples, né? Tipo, ela simplesmente entrou na portinhola, se jogou lá dentro, pode ter tirado a roupa antes e já era, né? O que vocês acham, meus amores? O que provavelmente a Elisa pode ter feito? Será que ela tirou a roupa antes? Será que ela tirou a roupa depois? Tem um detalhe bem interessante também, Churu e Yasmin, que eu não que me veio agora na cabeça. Como a gente está vendo na foto, tem 2,5 metros a caixa d'água de altura. Eu não sei qual é a altura dela. Eu não sei se os meus amigos do chat da Twitch conseguem encontrar essa informação. Qual é a altura da Elisa? Porque a caixa d'água poderia estar cheia, ela pode ter pulado e já se afogado. É uma possibilidade também. Ela ia se debater um pouco e ia boiar um pouco, né? Mesmo ela, claro, ela não tem 2,5 metros, isso aí eu tenho certeza. Não, também tenho certeza. Mas eu acho também que a água não fica até o topo. Não, eu acho. Um pouco abaixo. Deve né? ter uma boia ali que deve controlar, até pra não vazar, né? Pra não vazar e pra evitar de encher demais, até porque você bota muita pressão sobre a caixa e tudo mais. Então eu acho que eu acho que a questão da altura dela talvez seja um pouco, independe muito disso, porque acho que não faz diferença. Realmente o mistério, a questão da roupa realmente é muito misterioso, porque se ela sobe pro terraço, ela tava fugindo de alguém. E a questão da roupa me parece muito alguém que simplesmente, tô de bobeira aqui, vou dar um tibum nessa caixa d'água só pra ver qual que é. E aí se você fosse fazer isso em sã consciência sem estar sendo perseguido por alguém, você iria fazer o quê? Você iria tirar a roupa pra não molhar. Não, vou tirar porque quando eu sair eu não quero ficar com a roupa toda molhada, né? Então eu tiro a roupa e pulo. Mas a questão também é que a roupa tava dentro da caixa d'água. Ou seja, dá a entender que foi tirada quando ela tava lá dentro, né? Ou seja, elimina a hipótese de alguém que tava só querendo tirar onda e tomar banho na caixa d'água, né? Que não é normal, mas nada aqui até aqui é normal, né? Então realmente, cara, é um mistério isso aí. É um mistério. Pronto, eu encontrei a informação aqui, ó. Ela tinha 1,62 m e pesava 48 quilos. Então, gente... Cara, aí cai por terra mais ainda a teoria que ela empurrou a tampa da caixa d'água. Bom, pra mim, gente, pra mim. Porque ela teria... 10 quilos não é muito não, cara. Não, mas eu digo assim, Churu, parando pra pensar, ela tinha 48 quilos, 1,62 m e teria que usar uma escada de 2,5 metros, 3 metros e empurrar a tampa da caixa d'água. Cara, ela poderia muito bem ter se desequilibrado ou nem ter conseguido empurrar. Né? Então... Ou ela pode ter subido em cima da caixa d'água e abrido a portinhola. Ou pode ter... Só que aí que tá... Era essa portinhola que pesava 10 quilos? Não, a tampa da caixa d'água. A portinhola, ela é... tampona redonda, É a né? tampa redonda. Mas eu acho que ela entrou pela portinhola mesmo. Ela não chegou a empurrar essa tampa redonda. Não, também não... Não precisaria. Né?
que você acha, Yasmin? Eu também não acho que ela tenha empurrado a tampa da caixa d'água. O que você acha sobre essa parte da caixa d'água quando ela foi encontrada? Não acho que ela empurrou a tampa, eu acho que ela entrou pela portinha mesmo, né? Uhum. E eu concordo muito com o que o Churu falou sobre a questão da roupa, né? Assim, parece muito que a pessoa, tipo, vou dar um mergulho aqui, vou tirar a roupa e tal. E, enfim, como ela era, assim, ela não era muito alta, né? Tinha uma altura mediana, mais ou menos. Tem essa questão da altura da água, né? Que vai enchendo a caixa. Independente dela não encher todinha, eu acho que um momento podia passar, né, a altura dela. Poderia. E assim, depois que ela entrou, independente da altura da água para ela se afogar, ela não ia conseguir mais sair dali, né? E realmente, se ela tivesse tido hipotermia ou qualquer outra coisa, ou dormido, sei lá o quê, com certeza ela iria acabar se afogando, mesmo que a água tivesse um pouco mais baixa, né? Com certeza. Aqui no chat da Twitch, o Acer fez um comentário bem interessante, que é esse, assim, ó. Pode ser que ela não sabia nadar, caiu, se debateu e a roupa saiu e ela se afogou. Acer, eu não acredito muito nisso, porque ela estava totalmente nua, né? Então, pra ela ter que... Nossa, cara, acho que pra ela ter se debatido... É um remeximento bem grande. É bem grande, então... Eu acredito mais na parte que talvez ela tenha tirado a roupa dentro da caixa d'água, porque não, assim, eu não sei pra vocês, mas pra mim não faz muito sentido ela tirar a roupa, jogar a roupa dentro da caixa d'água e entrar lá dentro. Não faz sentido. Por quê? Porque só se a gente pode entrar entrar naquela situação que o cara pegou, falou, vamos fazer uma zoeira, entra pelada ali que eu entro depois. Aí viu que pode ter dado alguma coisa e jogou a roupa dela lá dentro pra despistar. Só que essa minha teoria, quando eu falei pra Cassinha, quando eu falei pro Churu, caiu por terra porque principalmente quando eu descobri que a portinhola estava aberta. Então é complicado. Teria que ter uma segunda pessoa aí nesse caso, né, para explicar mais ou menos o que ocorreu, né? Uhum. Então meio que teria que ter um assassino ou alguém que estava junto com ela em alguma coisa e aí deu errado, né? E sobre a altura da água, eu falo o seguinte, que se a água estivesse bem alta, seria fácil ela boiar e conseguir se agarrar na tampa e sair. Como tinha uma distância boa, ela não ia alcançar jamais, cara. E mesmo que ela soubesse nadar, imagina ela aí dentro, uma hora ela ia cansar, não ia conseguir mais boiar, ela ia afundar. Isso é normal, isso acontece muito. Agora imagina ela aí dentro batendo e gritando pro socorro. Quem que vai ouvir, cara? Num térreo assim, não tem nem como. É complicado. E a gente vai chegar, acho que na melhor parte, que eu acho que pode render até não vai render tanto debate, porque a gente, né, todos nós aqui, tanto eu, Yasmin, o Churu, a Cassinha também que estava com a gente quando a gente estava conversando sobre o caso, a gente meio que chegou mais ou menos nesse ponto, né? Que agora a gente vai falar das teorias, porque surgiu muitas teorias, né? 4 delas foram as que mais fizeram sucesso, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre elas, né? A primeira teoria, que é uma teoria paranormal. Olha só. Uma das teorias mais populares sugere que Elisa estava sendo perseguida por uma entidade sobrenatural. Alguns acreditam que ela estava tentando se esconder de algo invisível ou jogando um jogo paranormal. Então tá, vamos lá. Aí a gente entra um pouquinho no histórico do Hotel Cecil, né? Que a gente comentou no começo do episódio, que o Hotel Cecil ele abrigou algumas pessoas super gente boas praças, né? Serial killers, né? E também muita gente se matou nesse hotel, certo? Então teve gente que se jogou de janela. Cara, mano, não é que eu dou risada, mas é uma coisa assim tão maluca. A pessoa se jogou da janela, acertou um cara que tava passando bem na hora e matou o cara também. Então aconteceu algumas coisas nesse hotel. Porém, todavia, entretanto, quando você joga as teorias do caso Elisa Lam e aparece a teoria sobre teoria paranormal, o que o pessoal acha que é? Muitas vezes o pessoal acha
que o paranormal do negócio ali seria que ela estava sendo assombrada pelo Richard Ramirez, que nada mais nada menos que é o The Night Stalker, né, que foi um serial killer bem famoso nos Estados Unidos, que ele se hospedou nesse hotel durante 1 ano. Então, só que, cara, foi até uma coisa que eu escutei num podcast, que acho que até o Churume comentou comigo, que o The Night Stalker, ele não morreu no hotel, ele morreu no presídio, né? Só que, supostamente, o espírito dele... Não foi o Churu que comentou isso comigo, foi uma outra pessoa. Tu tava conversando sobre o caso. E aí, o espírito apareceu no hotel. Não faz muito sentido, em teoria, correto? Mas você para e analisa da seguinte forma. Esse hotel era um porto seguro do The Night Stalker. Pode ser muito bem que o espírito, sabendo que ali seja o local, o porto seguro familiar, dele, né? o familiar, poderia estar lá, né? Ele poderia ir pra lá. E aí, Eu gente? comentei isso com você no dia da pauta, exatamente nesse ponto. Ah, mas se ele morreu na cadeia, como é que o espírito dele tava lá? Cara, eu posso te dizer uma coisa? Até 2. O cemitério é um local que menos tem espírito, cara. Pois é, cara. Pra mim... Ninguém tá lá, cara. O cara tá na casa dele, o cara tá onde ele morreu, entendeu? Se tá nesse lado ainda, né, infelizmente. Porque quem vai dessa pra uma melhor é melhor, né, do que ficar aqui. Então, faria total sentido, cara, o espírito desse amaldiçoado aí. Tá lá, cara. Normal. Eu conheço, inclusive, casos reais que eu até citei no dia sobre isso. Posso falar? Será que pode, não, conta. Cara, o que você contou pra gente no dia da reunião de pauta foi maravilhoso. Mete bala. Apaguem as luzes. Mentira, não apaguem não. Que eu vi um caso sobre isso, que o avô de um amigo meu, sempre é um amigo meu que contou, né? Ainda tem, eu que não quero passar por isso, cara, deixa os amigos Com certeza, contando, né? Deixa os amigos contar. O avô dele tava muito mal no hospital, né? E aí ele tava com um sobrinho dele, alguns parentes na rua de casa, e o menorzinho, ele era uma criança, ele tinha menos de 10 anos mais ou menos. Do nada o menorzinho olha pra ele e fala: o vovô já ficou bom, né? Aí ele disse: não, ele tá no hospital ainda. Aí disse: não, ele ficou bom, já veio pra casa. Aí disse: não, é impossível, ele tava no hospital hoje ainda, não tinha perspectiva de melhora. Por que você tá falando isso? É que eu acabei de ver ele passando na rua ali. Aí já dá aquela pegada, né? O cara falando: mas não pode. Aí eles foram pra casa, pra ter certeza, e ele não tava lá. Alguns minutos depois chega a ligação do hospital falando: ó, morreu, né? Então o que o menino viu? O espírito do vô dele voltando pra casa, porque me diz uma coisa: se você tá num canto assustado, sem entender o que aconteceu, sei lá, você morreu, você não sabe como é, mas deve ser confuso, né? O que você vai fazer? Você vai procurar alguém conhecido, ou um local em que você possa parar pra tentar entender o que tá acontecendo. Quantas vezes você não passou por uma situação ruim e pensou: eu queria estar em casa agora, eu queria estar com um parente fulano de tal, um espírito. Queria estar com a minha esposa, com meus filhos. Eu queria estar com meu pai, com a minha mãe agora, cara. Tá uma droga isso aqui. Então, a pessoa quando morre é natural ela procurar o rumo de casa. E, sei lá, se esse espírito aí gostava do hotel, eu vou voltar pra lá. Não tô entendendo o que tava na cadeira elétrica, não sei como é que ele morreu. Mas foi executado aqui, do nada, como assim? Vou procurar ir pra algum canto. Fui pro hotel. Não tô dizendo que a causa principal do que aconteceu foi isso. Acredito sim que possa ter influenciado, porque o local em si já tinha uma energia bem ruim, né? Digamos assim, uma atmosfera bem complicada. Sim. E isso influencia sim, cara. Tem casos de amigos que estavam passando por momentos difíceis. E como eu até contei, até uma história um tanto pesada. Amigo tava triste e tal, tava se recuperando de uma depressão e do nada aquilo voltou pra ele de novo. Começou a ficar triste de novo, a pensar se valia a pena viver, tal. Do nada, um cara do lado dele se mata. Ou seja, por que voltou de repente pra ele? Porque tinha alguém perto dele com aquela atmosfera, aquela energia ruim, de depressão, de suicídio. Então, o ambiente, não duvidem, não vacilem. O ambiente influencia muito na pessoa, em diversos aspectos. Se você trabalha num canto ruim, você não vai chegar em casa estressado, falando bobagem, gritando todo mundo? Só se você for um mestre da separação e conseguir deixar isso tudo lá de fora. Mas um dia vai entrar. Porque você está num ambiente ruim, um ambiente estressante, né? Então eu acredito sim que esse fato tem influenciado
no que aconteceu, embora acredite que não tenha sido a causa principal, né? Uhum. Então, pra você, tu acha que essa seria uma teoria até certo ponto crível, né? Seria plausível. Não diria que o Plausível. espírito do cara em si. Uhum. Poderia ser qualquer outra coisa. Muita gente se matou lá. Tem esse cara que andou por lá. Então eu não acredito que só o cara, né? Uhum. Mas uma série de fatores, né? Porque se fala, só esse cara andou por lá e ele morreu na cadeia. Até aí, ok. Mas o fato de que não foi só ele, vários outros seriais, no caso acho que ele e outro, né? Que se sabe pelo menos, andaram por lá. Várias pessoas cometendo suicídio naquele lugar. Tudo isso com certeza influencia. Tenham cuidado quando vocês forem alugar um hotel. Procurem saber o que aconteceu lá, sei lá, cara. Ou então, se você tiver alguma religião, sei lá, faz uma oração. Mas tem cuidado, pelo amor de Deus. Que você... esse quarto que você se hospedou, depois você vê num podcast. Não, no quarto 302 do hotel tal, 85 pessoas se mataram naquele... E você tava lá, né? Então, pelo amor de Deus, tenham cuidado onde vocês se hospedam, por favor. É interessante. Realmente, gente, tomem cuidado, tá? Yasmin, vamos lá, Eu sei mais ou menos a sua opinião, né? Mas eu gostaria que você explanasse ela para as pessoas. O que você acha dessa teoria paranormal? Tu acha que ela é plausível? O que você acha? Olha, eu não acredito que possa ter sido espírito. Plausível, pode ser, mas não como espírito de pessoas que morreram, né? Porque, particularmente, eu não acredito que na Terra, né, tenha ou fiquem espíritos de pessoas. Eu acredito que há espíritos bons ou ruins, né? Anjos, demônios, mas são espíritos de pessoas que já morreram. Então, eu acho, sim, que ela pode, de alguma forma, ter sido atormentada por seres espirituais, né? Mas não de pessoas que já morreram. E, assim, eu também acredito que o ambiente, ele guarda muita coisa. O ambiente, porque, na minha crença, a gente vive numa dimensão, mas também há a dimensão, para além dessa, uma dimensão espiritual na qual a gente não tem, a gente costuma não ver, não ouvir, não. E, assim, onde acontecem coisas, né? Então, eu acho que, assim, dentro de um ambiente, sim, a gente... Quantas vezes as pessoas, né, já entraram no ambiente, já sentiram, caraca, que sensação ruim, que peso, que energia ruim, como as pessoas falam, né? Então, eu acredito, sim, que os ambientes, eles guardam, sim, vou colocar como energia, né? Então, pode ser que sim, que nesse hotel tenha muita coisa ruim mesmo, porque, pelo amor de Deus, gente, o hotel pode ter acontecido desgraça. Uhum. Mas não que ela tenha sido perseguida por um espírito de uma pessoa, né? Entendi. E basicamente é isso. Entendi. Não, eu e Yasmin, a gente tem estamos na mesma crença. Tem uma parte, eu tenho uma perna toda nisso daí tudo, mas eu vou um pouquinho mais além. Eu sou uma pessoa assim que... eu sinto muito esse negócio de energia quando eu vou nos lugares. Tanto que já aconteceu comigo, com a Yasmin, quando a gente foi. Em alguns lugares eu comentei pra ela, nossa, que clima pesado, que coisa ruim e tal. Muitas vezes, o que a gente percebe, esses climas pesados, agora acho que até o Churu pode também dizer muito bem isso. É quando a gente entra numa empresa, tu se sente mal, tu vê aquela coisa lá, mas por quê? Há muitos conflitos lá dentro, tem muita coisa, o clima é pesado e às vezes pode ser uma influência paranormal, pode ser uma influência de idiotas, babacas, pessoas que, né, que só querem fazer treta e etc e tal, né? Então, esse lance da energia, cara, é bem complicada mesmo. Rapaz, olha só. Pode falar. Não, manda. Complementando rapidinho o que você falou, sobre o ambiente, né? Eu acredito sim nas pessoas, principalmente, né? Tem, claro, espíritos, essas coisas assim, demônios, né? Mas eu acredito principalmente nas pessoas, né? Por exemplo, no local onde eu trabalho agora, tem uma galera muito gente boa, todo mundo se ajuda. Então é um clima muito agradável, cara. Um ambiente muito saudável. Porque as pessoas o tornam assim, né? Mas eu já trabalhei em lugares em que era o oposto disso e aí o ambiente fica ruim. Então, para o ambiente de determinados lugares, eu
eu acredito que 90% das vezes as pessoas do local é que geram esse ambiente, né? É claro, tem algumas casas mal assombradas aí, com espíritos e tal. Mas as pessoas é quem fazem o lugar, tá ligado? Uhum. Então tá certo. Mais um comentário aqui interessante no nosso chat da Twitch. O Acer chegou e perguntou aqui: ela morreu na mesma época que daquela brincadeira baleia azul? Aquela brincadeira de risco com remédios dela, com doses erradas, ia juntando tudo isso e aconteceu essa fatalidade? Não, Acer. O caso, aquela brincadeira horrorosa da baleia azul foi em 2017. O caso Elisa Lam aconteceu em 2013, então foi o caso foi um pouquinho antes. E a Cassia fez um comentário aqui, né, que eu nem vou comentar isso do trampo. Então, a gente já sabe, Cassia, a gente sente sua dor, né? Seguindo para a próxima teoria, que eu acho que é uma das teorias mais... não chega a ser a mais frágil, mas... se fosse a mais frágil não teria problema, né? Que é o uso de drogas, né? Alguns especularam que Elisa teria consumido drogas recreativas e que a levaram a um comportamento estranho e a de se colocar em perigo. Essa teoria sugere que a morte foi um resultado de uma reação negativa às substâncias que ela teria ingerido. Cara, vamos lá. Essa teoria aparece, mas quando a gente vê a autópsia, não tem nada. Como que a gente vai afirmar que ela usou drogas, né? O que a gente poderia afirmar é aquilo que a gente conversou com a Yasmin antes ali, que é a questão dos remédios. Será que a dose dos remédios que ela tomou poderia Cara, mas eu não acho plausível. Churu, Yasmin, vocês acham plausível essa teoria? Eu também não, senão teria aparecido alguma coisa na autópsia dela também, né? Eu acho que das teorias que nós temos, essa daí talvez seja mais que eu não votaria, que eu não apostaria nela, né? Pois é, eu também concordo, porque a mesma coisa, se tivesse acontecido isso, teria aparecido nos exames também. Então... Com certeza. Vamos lá, vamos para a terceira teoria, que acho que é uma das teorias mais fortes desse caso, né? Que foi assassinato, né? Outra teoria é de que Elisa foi vítima de um crime. Alguns argumentam que ela poderia ter sido assassinada por uma outra pessoa hospedada no hotel, talvez um funcionário ou outro hóspede desconhecido. No entanto, não há evidências conclusivas que sustentam essa teoria. Vamos lá. Em primeiro instante, quando eu comecei a pesquisar sobre o caso Elisa Lam, que a gente conversou, que eu e os meus companheiros aqui a gente conversou bastante, com a Yasmin também, eu achava que ela tinha sido assassinada. Pelo que eu tinha visto de teorias e etc e tal, do que aconteceu, eu achei que ela tinha sido assassinada, porque esse caso ele traz vários pequenos detalhes que corrobora que ela poderia ter sido assassinada. Como, por exemplo, o vídeo do elevador. Ela poderia estar vendo alguém fora do campo de visão do elevador? Poderia. Essa pessoa poderia ter aberto a porta, poderia ter aberto a portinhola, poderia ter jogado ela lá dentro? Poderia, né? Mas, porém, todavia, entretanto, o que mata um pouco essa teoria é a autópsia. Cara, eu acho que a melhor prova que a gente tem desse caso é a autópsia da Elisa. Porque na autópsia da Elisa não fala dos usos dos remédios que ela usava normalmente, só que em doses menores. E também fala que ela não teve não tinha nada no corpo, nada assim, de diferente, tipo um trauma contundente, esganadura, qualquer outra coisa que poderia corroborar com isso, né? Churu, essa teoria de assassinato, que a gente conversou um pouco sobre ela e tal, o que você acha dessa teoria? Acho pouco plausível, realmente. Nem a autópsia você comentou, não tinha sinal nenhum de agressão e coisas do tipo. Aí você pode dizer, mas é porque o corpo ficou muito tempo dentro d'água e tal, mas mesmo assim tem como saber, cara.
Então, como não havia os sinais de violência, né? E essa questão alguém abriu a porta e tal, também não faz muito sentido, a não ser que essa pessoa já estivesse planejando desde antes dela fugir de levar ela pra lá. Aí é muita sorte do cara, né? Também, digamos assim, de dar exatamente no que ele ia fazer. E me parece essa questão dela ter entrado também, o cara convenceu ela a entrar lá sem jogar ela lá. Como é que, se não, se ela estava desacordada, como é que o cara fez isso? Né? Porque não tinha sinais nenhum de algum tipo de agressão que pudesse fazer ela ficar desacordada e tal. Então, não me parece muito plausível essa questão também não. Se foi, cara, o maluco é um profissional, tenho até medo, viu? Porque o cara, sem deixar rastro nenhum, sem aparecer em câmera nenhuma, muito complicado, mas eu acho pouco plausível isso aí. Como diz aquela piadinha, uma dádiva dos ninjas, né? Totalmente. Yasmin, sobre a teoria de assassinato, o que você acha sobre ela? Também não acredito sendo só assassinato, né? Mas eu acho que pode ser sim que ela, na situação que ela estava, psicologicamente, alguém pudesse ter tirado proveito disso, né? E ter feito alguma coisa, né? Mas só assassinato mesmo, assim, eu acredito que não. Também não. Okay. Seria muito estranho mesmo. Seria. Bom, gente, sobre essa teoria de assassinato, eu vou dizer o que eu achei no começo. Eu achei por um momento que uma pessoa... Eu achei que na verdade era uma pessoa do hotel que assassinou ela. Porque, cara, uma pessoa normal não teria como abrir a porta do terraço sem disparar o alarme. Outra coisa, uma pessoa do hotel sabia o posicionamento das câmeras para poder ficar fora. Poderia, sei lá, dar um jeito na câmera do corredor e tal. Só que é muito infelizmente, gente, é muito frágil, porque não tem prova no corpo dela. A única, entre aspas, prova é os remédios, só isso, e mais nada, né? Mas como vocês falaram agora, poderia ter se aproveitado, né? Até a Cassinha, essa parte aqui, ela seria importante pra nós, mas a gente pode botar no post lá no Medium. A gente pode dar uma pesquisada sobre substâncias que poderiam desaparecer no corpo. Pode, ela pode ter consumido. Eu não digo remédios, tá, gente? Quando a gente coloca ali o uso de drogas, a gente acha só aquelas drogas, digamos, vamos lá, cocaína, heroína, maconha e tal, que possa aparecer. Mas também tem outros tipos de drogas que pode, não sei, estou falando como um grande leigo, mas tipo, vamos lá, chá de cogumelos, será que apareceria? Acho que talvez, não sei. Então, talvez poderia ser alguma coisa mais orgânica, talvez que poderia sair do corpo, eu não sei, é um puro achismo. Se você que é médico ou qualquer coisa trabalha nessa área aí, se você estiver ouvindo o podcast, quiser falar sobre isso, fique à vontade, tá? Você pode ir no direct do Instagram, pode deixar nos comentários também, ajuda bastante a gente. Aí eu coloco como um adendo no próximo episódio, tá certo? Seguindo, a última teoria, né, que essa teoria é muito boa, que é a conspiração do governo. Alguns teorizam que o caso Elisa Lam envolve uma conspiração do governo para encobrir informações sensíveis ou atividades ilícitas. Essa teoria especula que a polícia e outras autoridades estariam escondendo a verdade sobre o que realmente aconteceu com Elisa. Cara, vamos lá. Essa teoria de conspiração do governo, ela entra muito numa questão do local lá, do local onde é o Hotel Cecil, que naquela época era digamos assim, era um local muito perigoso, era um local que tinha muita violência, muita criminalidade. Então, onde entra essa teoria? Que a Elisa foi uma arma para que fosse dizimada aquelas pessoas que estavam lá, basicamente, né?
Tanto que dizem que ela estava infectada com o vírus da tuberculose, que causou tuberculose nas pessoas, e que depois a vacina da tuberculose levava o nome Lan Elisa. Pronto, essa aí. Então, só que, cara, do mesmo jeito, vamos lá, vamos ser mais incisivos com isso. Se fosse talvez uma teoria do governo, uma teoria de conspiração de governo, muito provavelmente teria aparecido. Vamos citar, por exemplo, o caso Varginha, o caso Roswell, outras várias coisas que o pessoal fala que é muito teoria de conspiração, mas no fundo não era, mas as que o pessoal acha que não é, tem provas. O caso Varginha, nosso primeiro episódio, é um exemplo. Muita gente pode falar, não, mas foi delírio. Não, tem provas, tem um monte de coisa que corrobora com isso, né? Infelizmente, esse da conspiração do governo, ela é bem frágil. Eu acho que, não sei o que vocês acham, vou começar pela Yasmin agora. O que você acha dessa teoria da conspiração do governo? Eu acho que ela é mais fraca que a de uso de drogas. O que tu acha? Ela parece bem mais fraca mesmo. Eu até fico pensando, cara, estão afirmando isso, mas quais são as bases? Porque, se tivesse encontrado ela e tivesse notado que ela estava com tuberculose, e todo mundo que consumiu água do hotel estava com tuberculose, aí não, isolamento. A gente não ouviu falar disso. Nossa! Caramba, essa é uma boa. Eu não tinha pensado nisso. Né? Tipo, qual é o fundamento disso? E, assim, fora isso, eu acho muito mirabolante, claro, teoria de conspiração, assim, né? Mas é ambíguo, sabe por quê? Porque ao mesmo tempo que é mirabolante, fora essas falhas grotescas, né? Se descobrissem, se me dissessem que é verdade, eu não me surpreenderia também. Cara, é que teoria de conspiração é uma coisa muito maluca. A gente duvida, mas se acontecer, a gente acredita. É muita maluquice isso. Não é, Churu? O que você acha dessa teoria da conspiração? A Elisa era uma arma química para matar as pessoas daquela região, para diminuir a criminalidade e deixar aquela parte da cidade mais bonita e não sei o quê. O que você acha? Eu acho que é meio infundado isso aí também, embora que não duvidaria também, que nem a Yasmin falou, porque, né, governo, coisa secreta, sempre tem muitos mistérios e tal, mas eu acho que não, seria a mesma coisa que os Estados Unidos criar um sistema de antiterrorismo e colocar o nome de Bin Laden Osama, né? Fiz aqui uma arma biológica da tuberculose, depois a vacina da tuberculose é Lan Elisa. Cara, não faz sentido isso aí, é muita loucura, né? Mas eu acho que essa daí é uma das mais fracas, assim, que nada faz sentido. Qual o contexto disso? Por que o governo queria matar as pessoas daquele lugar? Então... Não, tem um contexto, porque como eu comentei agora, né? Essa parte onde fica o Hotel Cecil, pronto. Eu vou ter que dar um pequeno contexto rapidinho pra galera que tá nos ouvindo e nos assistindo entender. Onde é o Hotel Cecil, quando ele foi inaugurado e tal, era um hotel, entre aspas, chique, né? Era um hotel que a galera ia lá, se hospedava por um tempo e tal. Era um bom hotel, mas depois de um tempo, com a abertura de outros hotéis ali na região, eu até ouvi uma pessoa dizer: o Hotel Cecil virou um pulgueiro. Virou um pulgueiro. Tanto que as pessoas, tipo, você alugava por noite por $16, $10, eu acho. Então era muito barato. Tanto que o The Night Stalker ficou 1 ano hospedado no Hotel Cecil. Então acabou se tornando uma região muito perigosa, com muita criminalidade, muito morador de rua. Então, né, tem essa possibilidade e tal, mas muito fraca. Muito fraca mesmo. Mas não era mais fácil só colocar mais viatura lá do que em contaminar uma pessoa, criar uma arma biológica, convencer a pessoa a se jogar numa caixa d'água para contaminar as pessoas do hotel, torcer que as pessoas do hotel morassem no local, né? Porque se você faz uma coisa dessa, a pessoa mora lá no Canadá, ela ia infectar o Canadá inteiro se ela escapa, cara. Você vai espalhar uma pandemia no mundo porque você queria dar um grau no bairro ali? Não existe isso. O governo tinha que ser burro demais pra fazer um negócio desse. Mas eu acho que era mais fácil colocar uma viatura lá do que possibilitar infectar os Estados Unidos inteiro e até outros países, né?
Mas, Churu, aí eu vou te fazer um questionamento. A guerra Rússia e Ucrânia não seria resolvida numa troca de ideia também, numa conversa? Poderia ser. Poderia ser. Não. Tem um louco do lado de lá, né? Assim. Um cara que não quer abandonar a casa dele do lado de cá. Então, assim. São conflitos de dois países diferentes. Assim, eu usei. Entendi a premissa, mas. É um exemplo bem besta que eu tô usando. Mas se a gente for parar pra pensar, a gente tá falando de governo. O governo, muitas vezes, ele não pensa com. Vamos lá. Não pensa com a cabeça. Né? Digamos assim, ele prefere, sei lá, matar 1000 do que, por exemplo, construir uma cadeia para prender 1000. Um exemplo, tá, gente? Pelo amor de Deus, né? Um pequeno exemplo. Então, não se sabe. Então, era 2013. Então, quem que era 2013 o presidente de lá? Era o Bush? Talvez. Era o Bush. Então, o Bush, que era meio doidão, ele que deu aqueles negócios lá com o Osama e tal. O 11 de setembro foi em 2001. Não, acho que talvez não era. Vamos pesquisar aqui. Deixa eu ver. Enquanto você dá uma olhada aí, realmente às vezes o governo não pensa com a cabeça. Mas sabe no que todos eles pensam, independente de quem tá lá em cima? É aquela história, fulano é doido, mas ele rasga dinheiro? Não, então ele não é doido. O governo pode não pensar, mas quando dói no bolso, eles vão atrás de medidas mais baratas. Era muito mais barato colocar 2, 3 viaturas lá do que fazer todo esse trambolho aí, com certeza. Desenvolver uma arma química indetectável em autópsias, infectar pessoas, correndo o risco dessa arma sair do controle e matar todo mundo. Então isso é caro. Isso com certeza custa dinheiro. E o governo, ele pensa no dinheiro. Ele não pensa em você, nem em mim. Mas no dinheiro. Ele pensa no dinheiro. Barack Obama. O Obama era o presidente em 2013. Certo? O menos louco até então, talvez. O menos louco até então, certo? Tem uma outra teoria, certo? É uma teoria, assim, bem interessante, de certa forma, que ela entra no assassinato. Mas eu separei ela porque eu acho ela bem interessante a gente citar separado, que é o caso Elisa Lam e o filme Água Negra. Yasmin, você já assistiu esse filme Água Negra? Não assisti. Churu, você já viu esse filme Água Negra? Até então nunca nem tinha ouvido falar. Pronto. Esse filme Água Negra, gente, quem quiser assistir, eu acho que ele tá disponível na Apple TV. Eu acho que tá na Apple TV, se eu não estiver enganado, tá? É um filme que foi lançado antes do caso Elisa Lam. Eu coloquei tudo no roteiro, mas eu não botei quando ele foi lançado. Dark Water. Eu acho 2005. 2005. Isso, 2005. O filme era de 2005. Qual é a teoria em cima disso daí, né? Dizem que o possível assassino da Elisa tentou imitar o que acontece no filme Água Negra. Então, vamos lá. A conexão entre o caso Elisa Lam e o filme Água Negra é que algumas pessoas fizeram comparações entre a história do filme e a situação real da Elisa. Situação real da Elisa. No filme, há cenas em que a água escura e contaminada começa a jorrar dos tetos e das paredes, criando um ambiente sinistro e assustador. Então, Água Negra, a gente já sabe por que do nome. E alguns sugerem, né, que a morte de Elisa no Hotel Cecil, onde ocorreu o problema com a água do reservatório no telhado, poderia estar associada ao filme. No entanto, é importante ressaltar que essa comparação é meramente especulativa, né? Vamos lá. Por que o pessoal especula? Porque a atriz principal do filme, ela usava as mesmas roupas que a Elisa... As mesmas roupas que a Elisa usava no dia que morreu, né? No filme eles encontram uma mulher morta dentro da caixa d'água, que já estava há um tempo morta lá. O nome da criança se chama, se não me engano, é Cecília. Deve ser Cecília, né? Então o pessoal meio que joga esse louco. Não, o assassino assistiu Água Negra, então que... Cara, é bem frágil também, mas vale de
de indicativo. A Wacer, de novo, normalmente, hoje foi um dia bom para falar do chat da Twitch, ó, twitch.tv/máquina-mortífera1, ao jabá. A gente estava comentando com ele antes de a gente entrar ao vivo. Ele assistiu o filme e ele falou que gostou muito, né, do filme. Ele falou que é a mesma coisa com a menina que é achada morta na caixa d'água, só que a criança estava de roupa, né? Então foi encontrada uma criança. Mano, cara. Ai, filme de terror com criança eu não tanco, não, gente. Eu não tanco filme de terror, imagina com criança, né? E antes da gente finalizar, gente, antes da gente fazer as nossas considerações finais sobre o caso Elisa Lam, vale um ponto que a família da Elisa Lam processou o Hotel Cecil, né? Dizendo aquela coisa, vocês teriam que ter responsabilidade em não deixar os hóspedes subirem nesse lugar perigoso e etc e tal, pipipi, popopó. Eles processaram o hotel, só que perderam o processo e o juiz, eu não lembro como que foi a sentença dele, né? Falou que o hotel não poderia ser responsabilizado por isso, porque poderia qualquer um subir lá, mesmo colocando vários empecilhos, né? Então, infelizmente, né, o que assim, dando um fechamento para isso tudo, o que eu acho, eu vou pegar também a opinião de vocês agora. O que eu acho que aconteceu com a Elisa vai muito na opinião que a moça que a gente assistiu o vídeo no YouTube, que é Halloween. Deixa eu ver, eu puxei aqui o nome. Sempre Halloween o nome do vídeo. Vou deixar ele linkado na descrição do nosso episódio. Eu acredito muito no que ela falou, que a Elisa acabou tendo esse problema com o transtorno e tal, e acabou, no final, ela teve uma morte, ela teve uma morte acidental. Desculpa, gente, eu me desconcentrei do que eu ia falar, porque a Cassia mandou uma mensagem aqui no chat, aqui, ó, dizendo: a partir do momento que falam que, abre aspas, só funcionários tinham chave de acesso, acho meio estranho o juiz falar que qualquer um podia ir lá, certo? Falando sobre isso daí, Cassinha, a questão é que tinha as escadas de incêndio. Então, qualquer pessoa poderia subir pela escada de incêndio, né? Então, vamos lá. Voltando a meu raciocínio, eu acho que, cara, foi um baita de um acidente. Ela achou que poderia deixar de tomar um pouco os remédios, acabou tendo... eu posso chamar de surto? Como que eu posso chamar essa parte do transtorno que ela teve? Como que eu posso chamar isso? Episódio maníaco. Talvez, né? Um episódio maníaco. Um episódio maníaco, né? Então, ela teve esse episódio, aí acabou achando que estava sendo perseguida e tudo mais, e deve ter pensado, não, vou me esconder dentro da caixa d'água, né? Só que também fica meio complicado a gente entender por que ela tirou a roupa, né? A gente até falou isso no dia que a gente tava conversando, né, Churu? Que ela pode ter tirado a roupa para se esquentar, alguma coisa bem... Isso é uma técnica de sobrevivência, né? Quando você vai atravessar um rio gelado, uma coisa do tipo, você tira sua roupa, atravessa sem molhar e depois veste, que é pra você não ficar com a roupa molhada depois, porque isso aí pode, e com certeza, dependendo do local, vai te dar uma hipotermia. Sabe lá se ela não entrou segurando a roupa pra cima, mas depois que ela não conseguiu mais flutuar, que afundou, molhou tudo, né? Como a gente falou... aquela época que a Elisa estava em Los Angeles era uma época de frio, né? Então ela pode ter tido uma hipotermia. Apesar da autópsia não falar sobre isso, né? Ela poderia ter tido uma hipotermia e poderia ter se afogado acidentalmente. Pode ter acontecido. Então eu acho que, pra mim, o caso Elisa Lam não tem tanto mistério. Eu acredito mais numa fatalidade mesmo. Eu acho que, infelizmente, aconteceu uma fatalidade, só que é uma fatalidade que ainda há uns pontos sem... Pra mim, tem algumas pontas soltas ainda, mas eu prefiro partir pra parte mais da lógica,
né? Que aconteceu isso e infelizmente aconteceu essa fatalidade. Yasmin, o que você acha? O que você acha que aconteceu neste caso? Eu penso da mesma forma que tu, né? Eu acredito que foi uma fatalidade, que era uma pessoa que provavelmente estava em um estado emocional, assim, bem conturbado, né? E isso pode ter levado ela a essas atitudes, esse comportamento mais drástico. Até porque teve indícios também, né? A gente acabou não comentando aqui, mas desde queixas de colegas de é verdade, a gente não comentou isso, até um relato de que ela tinha falado, acho que na recepção do prédio, uma coisa assim, que tinha alguém perseguindo ela e tipo, o pessoal tava, foda-se, né? Ninguém ligou. Mas enfim, tinha indícios de que ela não estava se comportando, né, como usualmente se comportaria, né? Comportamento estranho. Então eu acredito que realmente isso influenciou muito. Eu também vejo alguns pontos soltos, né? Que não estão assim bem explicados, principalmente a questão do acesso ao local, a questão de câmera, mas assim, pra mim faz muito sentido também o fato de que o hotel é um hotel de Chernobyl, né? Assim, super questionável a administração, até todo da Maria. Então, assim, eu acredito muito nisso mesmo, que foi uma fatalidade, que provavelmente ela foi bastante influenciada pelo que ela estava vendo no momento, e se houve mais alguém ali, né? Se tiveram outros elementos, é mais difícil de saber, né? Ah, legal. A gente também. É que a gente assistiu o vídeo junto, né? Então, eu acho que a opinião. A gente partiu mais pra parte lógica disso tudo, né? Churu, e você? O que você acha que aconteceu nesse caso? No caso, Elisa Lam. Vou ser bem rápido e sucinto hoje. Basicamente é o que você falou, né? Ela teve esse episódio, é um pouquinho de cada coisa, né? Eu acredito que o ambiente influenciou muito, a não dosagem correta que foi especulada na autópsia, né? Ajudou mais ainda. O episódio que ela teve ajudou, o hotel em si, com a má administração, câmeras que não funcionavam para a gente poder entender melhor, o acesso, se deu pela porta para da administração, se não foi pela escala de incêndio, aí não tem como evitar, você não pode restringir esse tipo de acesso, porque ele já tá lá para salvar vidas também, né, no incêndio. Então, eu acredito que foi uma série de infelizes coincidências e fatalidades que acabaram ocorrendo devido justamente ao problema que ela teve exatamente no dia em questão e deu início. Foi uma morte acidental, de uma fuga, que ela estava fugindo de alguém que, devido ao transtorno que ela tinha, foi o que apareceu para ela. E infelizmente aconteceu isso. Pois é, né? Então, eu até mandei, gente, eu mandei aqui pra Cassim, que está no nosso chat, eu perguntei pra ela dizer o que ela achava do caso também. Ela mandou aqui, ó. Ela acha que foi um episódio de mistura de medo com situação mental dela, algo que se passava na mente dela e acabou levando a tentar achar uma saída. Cara, eu acho que é a parte mais lógica nisso, né? A gente tenta encontrar, vamos lá, eu partindo para uma coisa mais pé no chão, né? E aí a Cassia complementou aqui. E ela foi andando por onde achava o caminho e infelizmente levou para a caixa d'água, né? Eu acho que uma das grandes críticas que a gente vê sobre esse caso é que os detetives de internet quiseram encontrar, como minha mãe falava, chifre em cabeça de cavalo. Queria achar em pelo em ovo. Queria que fosse uma teoria de conspiração e etc e tal. Então, nada menos que é uma coisa simples. Eu não acho que foi, né? Ou também, né? Ela pode ter sido abduzida por aliens e os aliens jogando ela dentro da caixa d'água. O Churu teve um pequeno AVC aqui, gente, já ele volta. Não, alien não, cara, não dá pra ser sido alien, é impossível, a nave não pousa ali. Não, mas ela pode ter sido jogada da nave, ter sido materializada ali dentro da caixa d'água, Churu. Eu vou morrer. A Cassia que falou isso no chat aqui, ó. Fora isso, ela foi abduzida por aliens e eles erraram o local de descida dela e ela caiu na caixa d'água. Aí, ó. É plausível, Churu. Nunca se sabe. Não, mas
Brincadeiras à parte, gente, até a gente brinca pra dar um alívio e tal, porque é um tema pesado, porque quando a gente fala de saúde mental, né, a gente tem que ter o maior cuidado do mundo, né? Hoje em dia a gente vê na internet os pseudopsicólogos que dizem: se você balança a perna, você tem TDAH. E se você faz isso, você tem aquilo, e etc e tal. Então, até a própria Yasmin me falou algumas vezes sobre o que alguns psicólogos de Instagram fazem. E digo formados, gente, formados. E os pseudos também. O que eles falam de besteira e tal. Então, é importante a gente... Então, é importante a gente parar pra pensar e ver, tipo, por exemplo, eu tô com um problema, eu preciso de ajuda. Cara, procura ajuda. Não acha que vai passar, que eu vou fazer tal. Não vai. Procura um psicólogo, vai conversar, porque, cara, saúde mental não é brincadeira. Principalmente agora que a gente passou por uma pandemia, que a gente ficou em casa, muita gente ficou maluca, muita gente morreu, então é importante a gente cuidar do nosso psicológico. E a gente sabe que quanto antes a gente detectar um problema, não que a gente vá curar, mas a gente consegue controlar ele melhor, né? Então, com essa parte aqui a gente encerra o nosso podcast de hoje, tá? Um episódio muito bom, nossa, passou bem rápido o tempo, a gente já vai dar aqui 1h48, tirando a edição, acho que vai dar 1h30 mais ou menos de gravação, muito bom, né? E aqui eu queria agradecer, muito obrigado, meus amores, obrigado Yasmin, obrigado Churu pelo episódio de hoje. Churu, deixa suas considerações finais, se você quiser fazer um jabá, quiser fazer qualquer coisa, esse é o seu momento, brilha. Shine, né? Shine. Cara, como sempre, né? Muito bom participar de mais uma edição deste maravilhoso cast. Assunto sempre interessante, onde a gente debate. E uma coisa muito boa, né? A coisa com o pé no chão. Seria muito mais emocionante, ia dar mais cliques, seria mais famoso, digamos assim, falar foi espíritos, foram aliens, abduziram, teorias da conspiração. Mas não, cara, vamos racional e lógico, que é o ideal, né? Aconteceu, isso é até bom, porque ressalta a questão do que você falou, um assunto sério. Saúde mental é uma coisa séria. Não é aquelas listinhas de Instagram. Se você tem uma dessas 3 coisas, você tem TDAH. Meu Deus, é assim que faz um diagnóstico? Me ajude. Então, isso é um assunto sério, é uma coisa séria, que muita gente tem brincado com isso. E eu acho que as nossas considerações finais do que a gente achou que aconteceu ajudam a ver que isso é coisa séria, cara. Que não é brincadeira. Questão de remédio, você tem que ter cuidado, tem que ser tomado do jeito que foi passado, porque tem um profissional ali que estudou anos para isso, né? E tal, então é uma coisa pé no chão. É isso que eu gostei desse episódio também, que é uma coisa pé no chão, não é nada mirabolante, nada mais além do que possivelmente a verdade. Por que possivelmente? Porque a gente nunca sabe, né? Mas é o ponto mais lógico, é o caminho mais racional do que pode ter acontecido, tudo tratado da maneira mais racional, maneira mais realista possível, né? E como sempre, uma maravilha estar aqui com o Brié, com a Cassinha, hoje com a presença ilustre da nossa querida Yasmin, que foi muito bom também o cast. E é isso, só agradecer. E eu deixo aqui de novo o aviso: cuidado onde vocês vão se hospedar, gente, pelo amor de Deus. Falo nem brincando, Mário, é verdade, tá? Cuidado com isso aí, cuidado com a cabecinha de vocês também, por favor, tá? Agora, obrigado, Churu. A honra é minha de você estar aqui nesse cast. Só fazendo uma adenda rapidinho que o Churu falou, agora com essa moda dos Airbnb, sei lá como é que é o nome desse negócio, né? Então, é bom saber, né? É bom saber, né? Então, obrigado novamente, Churu, tamo junto. Yasmin, dê suas considerações finais, faça seu jabá, o momento é seu, você pode falar o que você quiser. Então, primeiro, parabéns pelo teu comentário agora por último, é isso aí mesmo, é muito arriscado e complicado você dar o diagnóstico de um transtorno, 3 sinaizinhos ali e jogar na internet. Baseado nisso, eu vou dar como diz o Gabriel, um disclaimer, né? Tudo que eu comentei aqui, né, sobre o transtorno dela, né, sobre sintomas, assim, gente,
o transtorno, todos os transtornos, né? Eles têm suas características, mas isso não quer dizer que vai ser assim com todo mundo, né? Eu fiz comentários pertinentes ao caso dela, ao que eu vi por vídeo, ao que eu vi alguém comentando, ao que falaram sobre, né? E fiz associações baseadas na literatura, né? Então, assim, Yasmin, quer dizer que se uma pessoa tem transtorno bipolar, ela vai, de repente, querer gastar muito dinheiro e comprar uma BMW, como tu disse? Não. É um exemplo, tá, gente? Foi só um exemplo. Tanto que o próprio transtorno em si, ele tem tipos diferentes e, como eu acabei de falar, não esqueçam disso, né? Pessoas são diferentes. Então, cada pessoa vai apresentar os sintomas, as características, vai viver, né? Um transtorno, caso ela tenha, de formas diferentes. Então, não tomem isso de forma tão rígida, tá? Enfim, foi maravilhoso, assim, participar, né? Foi uma oportunidade incrível. Eu fiquei, assim, bem nervosa, porque é uma responsabilidade muito grande eu vir aqui como psicóloga e falar sobre um transtorno mental. Então, eu dei uma estudada antes também, claro, né? Para apropriar melhor do conteúdo, porque o que eu acabei de falar para vocês é muito grave, é muito importante, né? Então, precisa ser salientado. E assim, eu acho que é isso mesmo que eu disse, sabe? Não sejam redundantes, não generalizem, né? Cuidem da saúde mental de vocês. E é isso, obrigada pelo convite, tá? Foi maravilhoso estar aqui com vocês, trocar ideia, foi incrível. Tamo junto. E, como eu comentei, né? A Yasmin é psicóloga, gente. Yasmin, caso alguém queira te encontrar nas redes sociais, tipo, te procurar pra, sei lá, uma consulta, algum lugar que a gente possa ver, a gente possa te encontrar. Onde que a gente pode lhe encontrar? Eu falei encontrar muitas vezes na frase. Meu Deus do céu, gente. Tu que tá fazendo meu jabá. Eu tenho uma rede social. Não, tô não. Ainda não. Tudo bem. Eu tenho a rede social, né? Profissional, que ali eu mostro, falo dos meus serviços e falo também um pouquinho sobre saúde mental, que é yasminbg.psi, que é uma conta no Instagram. E é isso. Ok, então Yasmin... Sigam pessoas, tem textinhos bem legais. Uhum. É Yasmin... Peraí, deixa eu só ver aqui. É yasminbg.psi, é isso mesmo? É, isso aí. Certeza? Porque eu procurei aqui, não... Hoje não. Tu tá É yasminbrito.bg, pronto. Não. Sim, meu anjo. Você achou outro perfil aí, então. Não, é yasminbrito.psi. Isso, tá certo. Então, está no chat aqui, gente, quem está no chat da Twitch, tá? Visitem lá os conteúdos do Instagram dela, é muito maravilhoso. E caso você queira saber mais sobre os serviços que ela oferece, também chama no direct, lá tem o linkzinho para você também chegar no WhatsApp também. Chega lá, dá uma conversada aqui. Gente, antes de eu me despedir de vocês, novamente agradeço o Churu, agradeço o Yasmin. Gente, procurem ajuda se você tá com algum problema, se você acha que tá muito pesado, se você acha que tá difícil, cara, não vacila. Vá, procura ajuda, procura um psicólogo, procura alguém para te ajudar, né? Porque às vezes a gente fala, mas eu tenho meu amigo que me ouve e tal. Gente, muitas vezes o amigo ele vai te ouvir, só que ele não vai saber te ajudar. Ele não vai saber te ajudar porque ele não tem o conhecimento do que você tá sentindo. Então, procura um profissional. A gente tá saindo da pandemia. Eu já vi inúmeros profissionais maravilhosos que atendem online, atendem presencial. Então, a pandemia ajudou. Assim, foi horrível de uma certa parte, mas ajudou em muita parte, que agora os atendimentos psicológicos podem ser online. Então, você, no caso, a gente aqui de Fortaleza, mas você que é do Rio Grande do Sul, pode se consultar com a Yasmin, por exemplo. Então, procura ajuda. Caso você não se sinta bem presencialmente, vai no online e vice-versa, tá bom? Gente, novamente, muito obrigado por esse episódio. Tudo que a gente falou sobre os links, redes sociais minha, da Yasmin, vai estar nas descrições do episódio. Lá no Medium vai estar bem certinho especificado mais alguns detalhes que eu vou estar colocando, tá? medium.com/maquinaverso, tá? Se você tiver uma conta lá,
segue nós, tá bom? E é isso, a gente passa a régua. Muito obrigado novamente, né? E é aquela coisa, né? Então, se cuidem, bebam água, né? Melhor, como diz aquele velho ditado, meus amores, melhor uma pedra no caminho do que duas no rim, tá? Grande beijo, grande abraço. É isso aí, valeu. Falou.